Graça e paz, glória a Deus. Nós continuamos estudando o livro de Esther. Vamos agora então falar sobre os banquetes de vinho do livro de Esther, observando que o consumo do vinho durante o banquete, chamado de banquete do vinho, é central em todo o livro de Esther. As grandes mudanças aconteceram pelos banquetes, nos momentos dos banquetes, eram celebrados em banquetes de vinhos. Então, uma característica do banquete é a festa, é uma celebração, é como uma homenagem em que todos podem comer e beber vinho, bebidas alcoólicas, o que desejarem e à vontade. Não deve haver restrição, porque a alegria deve ser total. Lembramos que Neemias, Esdras, ao reunir o povo, ao povo retornar a Jerusalém, a celebrar a festa, Neemias e Esdras, que são deste período, do final do cativeiro, que começou na Babilônia, depois a Babilônia foi dominada pelo Império Persa, pelos medos persas, que passaram a dominar toda aquela área. Então, eles dizem em seus livros históricos que a alegria do Senhor é a nossa força, que a celebração, a festa é a finalidade, é o fim, é a vitória. O reino de Deus é um reino de festa. Deus manda o povo sair do Egito para celebrar para ele uma festa no deserto. E os grandes mandamentos de Deus estão vinculados às festas de Israel. Então o povo de Deus deve ser o povo que celebra o banquete final da consumação do reino de Deus. Jesus mesmo toma vinho, come a ceia, participa da ceia com os seus discípulos, participa da Páscoa, come o cordeiro, come o pão, bebe vinho em abundância e diz: não mais beberei vinho convosco aqui na terra, vou para o meu Pai, comerei com vocês na celebração do banquete celestial. Então, a verdade é que o livro de Esther vai mostrar essa sequência de banquetes de vinho, em que o rei celebra um banquete, Esther promove um banquete para Amã, Esther promove um banquete para o rei. E no fim, após o jejum, após a consagração, pano de saco, cinzas, o povo de Israel, então, recebe um mandamento, uma lei, para que celebre anualmente uma festa de vinho, um banquete do vinho, com danças, com máscaras, com desfile pelas ruas, com celebração, então com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E o povo de Deus é o povo da alegria, é o povo da vitória. E é o povo do banquete final. Depois que tudo passar, todas as festas, todos os banquetes do mundo vão passar. A alegria desse mundo vai passar. Mas a alegria de Deus, a alegria do Senhor, é a nossa força eterna. O povo de Deus é chamado para uma alegria eterna. O mundo tem uma alegria passageira, é vaidade. O mundo passa. Com ele a sua concupiscência. Todo o seu desejo de alegria, de riqueza, de poder, de domínio vão passar. Mas aquele que serve ao Senhor serão como Mardoqueu, Esther, o povo judeu, que vão celebrar o Purim eternamente. A alegria é nossa, a vitória é nossa. Nós vamos beber vinho à vontade no reino de Deus. Vai haver alegria eterna, celebração. A vitória eterna é do povo de Deus, é o povo que reina com o Senhor eternamente, é o reino de Deus. É o reino da palavra de Deus, é o reino da vontade de Deus. De quem Deus quer abençoar, quem Deus quer coroar, quem Deus quer dar a vitória. Então vamos ver isso aqui no livro de Esther. E o povo de Deus sendo chamado para uma restauração, para uma nova reforma, para celebrar a vitória, bebendo vinho, com festa, com dança, com a maior alegria do mundo. Se o mundo tem alegria, se o mundo tem festa, o povo de Deus é o povo chamado para a maior alegria, a maior vitória.
a maior bênção de todas, a bênção eterna, a vida eterna em Cristo, que vai nos levar então à festa, a essa alegria, a qual o vinho completa. Nós temos Jesus transformando a água em vinho nas bodas de Caná. Não é suco de uva, não é outra bebida, é o vinho da festa. Esse mesmo vinho dessa mesma festa do rei Assuero, de Ester, do povo de Israel. É o vinho de verdade. Nós temos a ceia do Senhor, que também é um banquete. Eles comiam, bebiam. E o apóstolo Paulo chama a atenção que muitos se embriagavam, porque é vinho de verdade, com álcool que traz alegria. E não é pecado em momento algum essa celebração a Deus, com honra a Deus, glória a Deus, louvor a Deus, alegria do povo de Israel com o vinho. Nem nas bodas de Caná que Jesus transforma a água em vinho, nem quando Jesus bebe vinho com seus apóstolos e diz que vai beber vinho no céu eternamente. O vinho celebra a conquista, a vitória. Nem na ceia de 1 Coríntios e em todos os textos que vão nos falar sobre isso. Pedro, Judas, na sua epístola nós vamos ver isso, falando sobre essa alegria. O apóstolo Paulo dizendo que ele bebe vinho para Timóteo beber o vinho da festa, o vinho da vitória, o vinho da alegria. Ter alegria, se alegrar, não é pecado na Bíblia. Então nós vamos ver isso no livro de Ester, que todos os que estão celebrando, todos os que estão alegres, vão festejar, vão ter um banquete, vão promover um banquete. Neemias e Esdras mandam que se promovam banquetes, se distribua alimento aos pobres, que se lembre dos pobres, que ninguém fique de fora, que ninguém fique triste. Então quem não tem dinheiro, quem é pobre, vai receber o que for preciso para que ele beba o vinho, para que ele coma o bolo, o pão, a carne, o que for preciso. E o Purim são dias que agora em março Israel festeja o Purim, para extravasar. É comparado ao carnaval judaico, ao carnaval, essa celebração. Carnaval no sentido de alegria, no sentido mesmo de proclamar a vitória, de celebrar, de cantar, de dançar, de beber. E beber sem restrição, sem constrangimento. É o que nós temos aqui. Então nós vamos ler novamente Ester, capítulo 1, versículos 7 e 8, que diz assim: E dava-se de beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. E o beber era por lei, sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Então, se Assuero, se o rei da Pérsia, do Império Persa, e os seus convidados das 127 províncias vão estar alegres e bebendo, muito mais o povo de Deus, no final, a vitória, a conquista. Eles vão tomar posse do reino. Mardoqueu vai tomar o lugar de Amã, vai ser vestido, vai ter vestes reais. O povo de Israel vai ser promovido ali dentro do Irã, do Império Persa. Vai tomar o maior poder entre todas essas 127 províncias. O poder vai passar para os judeus. Então eles vão ter a maior festa, eles vão beber mais, eles vão celebrar, vão pular, vão saltar de alegria com a vitória. Essa é a promessa de Deus para o seu povo. Chegar a este ponto da alegria, saltar. A tristeza vai saltar de alegria. Nós vamos nos alegrar no Senhor. Me alegrarei no Senhor, Deus da minha salvação. E vamos sim celebrar com toda a alegria, com toda a pureza, com toda a paz, a vitória do povo de Deus. Então nós temos no livro de Ester diversas cenas de banquete, sempre referindo-se a banquete com vinho, com comida, com bebida, e que todos bebam, ninguém fique de fora. Então nós temos Ester 1, 7 e 8, que nós acabamos de ler,
que descreve a festa do rei Assuero, também é conhecido como Xerxes, onde bebiam vinho em abundância e taças de ouro, representando realmente a prosperidade, a conquista, o poder, a alegria, a vitória. Deus é o dono do ouro e da prata. E assim o povo bebe o vinho em taças de ouro. O texto destaca que o rei ordenou que não houvesse limites para a bebida, permitindo que todos se servissem conforme o seu próprio desejo. Então, a alegria de cada um. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, vamos ao máximo. Vamos ter toda a alegria. Vamos fazer, vamos cantar. Vamos fazer aquilo que nós queremos fazer para celebrar. Eu quero pular de alegria. Eu quero cantar de alegria. Eu quero gritar de alegria. Eu quero celebrar. Eu quero dar glória a Deus. E quero estar ali me alimentando, repartindo com meu irmão, com a minha irmã. E quero beber o vinho o máximo que eu puder. E aí eu vou cantar, eu vou celebrar a vitória. E aí eu vou celebrar a derrota dos inimigos. O inimigo caiu, veio ao chão. Então, grandes celebrações, com grandes expressões, vêm desse banquete do vinho, vem desse momento em que bebe-se o vinho e celebra-se mais alto, alegra-se mais. Realmente alto em todos os sentidos, de poder ter uma expressão, uma palavra, uma força para dançar, para pular, para cantar, maior do que o comum, maior do que o dia comum. Hoje é um dia de festa, de celebração, de banquete. Então o vinho vem reforçar este momento, essa alegria, essa dança, esse grito, saudai ao Senhor com brados de vitória. São realmente celebrações do vinho, da alegria, da expressão maior, dar mais força à alegria. Por isso é que há o banquete com o vinho, para que haja uma festa maior, para que possam realmente celebrar com mais alegria. É o que diz aqui o versículo 10, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: e ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho. Então, foi se alcançando as medidas da alegria. Então, vai servindo vinho, vai festejando, vai celebrando, vai lembrando das conquistas, o rei vai lembrando do seu império, do seu poder. E nós vamos ver o povo de Israel, quando assume esse poder, que aqui está só nas mãos de Assuero, de Amã, da rainha Vasti, mas quando tudo isso passa para os judeus, são os judeus que vão celebrar essa vitória, vão ter o coração alegre do vinho. A festa dos judeus, a festa do povo de Deus, tem que ser maior do que a festa do mundo. O banquete da vitória, a festa, a celebração, tem que ser maior. A vitória é maior. É a vitória eterna, a conquista, a bênção é maior. Então esse banquete do vinho do povo de Deus tem que ser uma alegria maior, alcançar o nível mais alto para Deus, na presença de Deus. É o vinho novo que é melhor, é o vinho que chegou, é a água transformada em vinho. Agora que a festa realmente chega ao seu melhor momento, é quando Jesus transforma a água em vinho. Então a festa se animou, todos se alegraram ainda mais. E o vinho vem ajudar essa alegria. E alegria, ajudar a alegria, nunca é pecado, é bênção. Poder estar participando desse banquete do povo de Deus. E nós temos que estar preparados. Vamos ter um banquete de vinho com Jesus no céu, na glória, na presença de Deus. Temos que realmente estar nos alegrando no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Vamos celebrar, vamos cantar no banquete do vinho com o nosso Deus. Então, neste capítulo 1, nós temos essas alusões ao banquete. No capítulo 2 de Esther, mais uma vez, nós temos aqui algumas citações a respeito destes banquetes que estão presentes em quase todo o livro de Esther.
Vamos ver aqui Esther, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: chegando a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos a viam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. E deu alívio às províncias, e fez presente segundo a generosidade do rei. Então aqui nós já estamos no livro de Esther, no capítulo 2, já no segundo banquete. Primeiro banquete do rei, pelo seu poder, pelo domínio das 127 províncias, seu grande império persa. Agora o banquete é para Esther. O vinho, a celebração é por Esther, pela nova rainha, pela sua beleza, pela sua graça, pela sua humildade, pelo seu amor, pelos seus trajes, porque ela não é interesseira, ela pediu só o que foi orientada a pedir, para não demonstrar ganância, não demonstrar que vai apenas explorar aquela situação e vai tirar tudo o que puder do rei, e não vai ter amor pelo rei, nem pelo reino, nem pelo império. Então Esther demonstra que ama o rei, vai estar ao lado do rei, ama o império, ama todas as províncias, então ela merece o banquete, a vitória, a celebração de Esther. Então bebe-se vinho e novamente um banquete de vinho, dessa vez para se alegrar, para que todos possam se alegrar. Então, além do vinho que todos devem beber, também há outros benefícios que o rei ordena para que todas as províncias percebam que o rei está feliz com a sua esposa, de modo a pensar o bem, a pensar o melhor para todos. Porque ele está apaixonado, ele tem amor pela nova rainha, então ele se torna uma pessoa melhor. Ele faz um banquete, estão comendo, estão bebendo à vontade, estão celebrando, estão felizes. E estão voltados para o bem da nação, para o bem de todos no império. Ele realmente quer merecer ser o governante desse império. Quando Mardoqueu e Esther descobrem que Amã quer matar não só Mardoqueu, mas todo o povo judeu, Esther e Mardoqueu, os dois em momentos diferentes, proclamam jejum. Aqui em Esther capítulo 4, 1 a 4, está escrito assim: quando Mardoqueu soube tudo quanto havia sido feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os seus camareiros, e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mardoqueu, e tirar-lhe o pano de saco. Porém ele não as aceitou. Então a palavra de Deus diz que aquele que se humilha será exaltado. Um coração quebrantado e contrito,
não o desprezarás, ó Deus. Então Deus está próximo, Deus está perto do pobre, do quebrantado, do contrito, do que treme diante da sua palavra, do que se humilha, do que chora. Então, somente aqui o povo judeu é que se humilha nesse momento, é que clama, é que ora, é que se veste de pano de saco e cinza, é que rasga suas vestes e realmente está de luto, com jejum e choro e lamentação, muitos deitados em saco e em cinza. Então isso vai fazer toda a diferença. Esse clamor, essa humilhação, esse quebrantamento vão realmente atrair a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Deus vai agir para que se complete a obra. E Mardoqueu seja exaltado, vai tomar o lugar de Amã, próximo ao rei. Esther vai continuar como esposa, não vai morrer. O rei vai aceitar o seu pedido, vai reverter a situação de toda a nação. Então todo o povo é conclamado a se humilhar e orar e se quebrantar. E Deus vai ouvir a sua voz, a sua oração, como Deus prometeu a Salomão. Com isso, vai se preparar o grande banquete da vitória, da mudança. Então, do jejum, do choro, do pranto, do saco e cinza virá o banquete, a bebida, o vinho, a festa, a alegria da vitória. Virá maior. Por isso, os judeus terão uma alegria maior. Eles que estiveram ameaçados de ser exterminados de todo o Império Persa, da Índia até a Etiópia, todos poderiam matar todos os judeus. Seria o fim, praticamente. Com o mundo conhecido naquela época era um mundo restrito, então seria uma grande matança de judeus pelo Império Persa. Então eles se humilham, jejuam, se vestem de saco, cinza sobre a cabeça, deitam no chão, no pó, se humilham. Então a festa deste povo será muito maior do que do rei que já vivia no palácio e dos outros líderes das outras províncias. Então a vitória do povo de Deus, a alegria, o vinho, a festa, a celebração, um dia vai chegar. Você terá que participar da festa. Você vai entrar no céu convidado para uma festa, para um banquete, para uma celebração da vitória. E vai ser servido vinho à vontade, mais do que em qualquer outra festa que já tenha acontecido nessa terra. Será alegria eterna na presença de Deus. Então se prepare. Prepare-se para a alegria, para comer, para beber, para celebrar na presença de Deus. Veja que Esther também deu essa ordem. Nós encontramos aqui ainda no capítulo 4, a partir do versículo 15. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Esther também vai jejuar por 3 dias, juntamente com as suas servas, vão clamar a Deus para poder, depois desse jejum, comparecer perante o rei. Ela vai ter vitória e vai proclamar a festa, junto com Mardoqueu, a festa da mudança da situação, do pranto, da cinza, do choro, do clamor em alegria, em celebração. Celebração maior do que todas as nações, do que o rei, do que Vasti, do que Assuero, do que qualquer outra festa que já tenha ocorrido no mundo. Por isso é que a festa de Purim, desse mês de março, em Israel, entre todos os judeus, na dispersão pelo mundo todo, deve ser essa festa de euforia, de cântico, de bebida, à vontade, de máscaras, de desfiles, de alegria. A nossa alegria é a maior alegria da terra. Somos o povo mais feliz da terra. E beber o vinho é algo que estimula essa alegria. E Jesus quer estar conosco, participando dessa festa, bebendo vinho conosco eternamente. Vamos agora aqui para o capítulo
5 de Esther, versículo 6, que diz assim: Disse o rei a Esther, no banquete do vinho: Qual é a tua petição? E ser-te-á concedida. E qual é o teu desejo? E se fará, ainda até metade do reino. Então o rei disse a Esther, no banquete do vinho, que Esther tinha preparado para Amã e para o próprio rei. Então ela preparou um banquete. O banquete é com vinho. Para ser um banquete, tem que ter a carne, a festa, o alimento e o vinho à vontade. Servindo vinho, bebendo vinho, celebrando com vinho. Amã tinha pensado que ali ele seria exaltado. Ele ainda não sabia que Esther era uma mulher judia, que era do povo judeu, que ele estava querendo destruir. Ele já tinha preparado uma forca para Mardoqueu e já tinha, junto com o rei, mandado cartas a todas as 127 províncias, dizendo que naquele dia, no outro dia, naquele horário, todos poderiam matar todos os judeus que estivessem ali na vizinhança, na província. Todos os judeus deveriam ser mortos, era a ordem do rei, com o anel do rei. Então, Amã achou que realmente agora estaria reinando, soberano, acima agora dos judeus, dos quais Mardoqueu demonstrava resistência. Mardoqueu não se prostrava diante de Amã. Mardoqueu se prostrava somente diante do rei, Assuero cumprindo a lei. Então não havia lei para que ele se prostrasse diante de Amã. Todos os outros se prostravam diante de Amã, que seria como o segundo após o rei. Mas Mardoqueu cumpria a lei, tinha misericórdia de Deus para se prostrar diante do rei. Mas ele não sentia que deveria, como judeu, se prostrar diante de um homem que ele considerava comum, como Amã. Isso trouxe a ira a Amã, pois na sua avareza, na sua soberba, ele queria que todos se prostrassem diante dele. Então, com isso, ele se enfureceu contra os judeus. É como alguém que não é saudado e se sente de uma maneira ser desprezado e ele acha que ele é superior. Então, não aceitou a atitude de Mardoqueu e mandou matar não só Mardoqueu, mas toda a sua nação, todos os judeus representados ali por Mardoqueu. Então Esther chama Amã, Amã pensa que a rainha vai exaltá-lo, que ele só está subindo, que ele só vai subir mais. E pode ser que já havia aqui um pensamento de Amã de um dia chegar a ser rei, no lugar de Assuero. Talvez isso também já fosse previsto, já fosse percebido pelo próprio Mardoqueu, que tinha essa capacidade, essa perspicácia. Então Esther prepara um banquete com vinho. Esther serve o vinho. Esther manda que se prepare o vinho. Ela sabe que o banquete é com vinho. A festa é comida, é carne, é pão, é o bolo e o vinho é a bebida. Então, diz aqui o versículo 14 de Esther, capítulo 5, dessa forma. Então lhe disseram Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. Acaba que ele mandar fazer a forca, por conselho da sua esposa, veio lhe trazer uma derrota mais rápida, porque entregaram para o rei a situação. Olha, o Amã odeia tanto os judeus e Mardoqueu que já tem uma forca lá na sua casa, lá no seu quintal, para enforcar o Mardoqueu, porque ele odeia o Mardoqueu e os judeus. Então o rei manda que Amã seja enforcado nessa forca que ele fez. Pareceu justo ao rei essa atitude. O rei também estava no banquete, estava bebendo vinho. E nessa situação, essas decisões são mais rápidas. O rei já estava alegre. Então vou fazer algo sensacional, algo maravilhoso, algo diferente. Vai cair como uma luva, vai cair corretamente. Amã fez uma forca para Mardoqueu, que Amã seja enforcado
nessa forca que já está preparada. Vamos resolver este problema mais rápido. Então, realmente, esses banquetes com vinho trazem respostas, trazem soluções. O próprio Amã já está descontrolado, já está alegre, já está bebendo vinho, então vai se manifestar o seu coração. Vão se manifestar os corações que buscam o bem, que buscam a verdade, vão se alegrar no Senhor, vão celebrar, mas também os corações maus, o homem mau, a impiedade, a malignidade também vai se manifestar mais forte nestes banquetes do vinho. A pessoa que bebe o vinho vai manifestar uma verdade do coração, da mente. Ele pode se tornar agressivo, ele pode então se tornar violento, ele pode confessar coisas. E foi exatamente o que foi acontecendo neste banquete. Esther fez o correto, preparar um banquete, tanto para o rei quanto para Amã, porque ali as verdades vão ser reveladas, os pensamentos ocultos vão aparecer. Foi exatamente o que aconteceu neste momento do banquete de vinho, banquete do vinho para Amã e para o rei. Em Esther, capítulo 7, versículo 2, nós encontramos aqui o seguinte texto. Disse outra vez o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará? E qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Então, nesse momento do banquete do vinho, o rei está alegre, ele começa a falar coisas que normalmente ele não falaria. Chama Esther, se alegra com ela, brinca com ela, diz: Esther, você está merecendo até metade do reino. Pode pedir, Esther, você não é de pedir, as outras pedem tanto. Esther nunca pedia grandes coisas, coisas demais não desejo, nem coisas grandiosas. Então, Esther seguia a palavra de Deus, seguia as orientações de Mardoqueu, seguia as palavras de sabedoria, seguia a palavra de Deus. Então, Esther sempre estava se portando com humildade diante do rei. O rei tem tudo. O rei pode dar para ela até metade do reino. Ela é a esposa. Ele dizia, você tem direito a até metade do meu reino como minha esposa. Esther dizia que não. Não vim aqui para pegar suas coisas. Não vim aqui para te explorar. Vim aqui para te amar, para estarmos juntos, para administrarmos juntos, para eu ser a sua ajudadora dentro da palavra de Deus. Então, isso leva Esther a ser bem vista, a cair na graça do rei, de todo o povo que sabia o que Esther estava fazendo. Todos estavam honrando, todos estavam admirando Esther e lhe dando ali a melhor posição, com todo cuidado, ouvindo. Então o rei ouvia Esther com mais atenção. É o que nós vemos aqui no capítulo 7, versículo 8. Versículo 7 e 8, que diz assim: E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar à rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura, quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos camareiros que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca, que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou.
Então, nesse banquete do vinho, tudo aconteceu, tudo se revelou. Amã já não estava muito bem, já estava tonto, cai sobre a rainha. Ele vai falar com ela, ele tropeça e cai sobre o colo da rainha. Justamente nesse momento, o rei está voltando lá do jardim, entrando novamente na casa do banquete do vinho, com a grande mesa, com a comida, com o vinho que eles estavam bebendo. E ele, o rei, vê aquela situação, Amã caído sobre a rainha. Então o rei dá essa palavra de que, aparentemente, Amã agora quer forçar a rainha perante mim nesta casa, o que seria uma manifestação do sentimento interno, oculto ali de Amã. Como ele bebe o vinho, ele vai fazer o que ele sempre quis. Ele então vai estar atacando ali a rainha, forçar a rainha. E o rei sabe disso. Amã bebeu, agora está fazendo o que ele sempre quis fazer. Mas o vinho lhe dá essa coragem. Então, quando ouvem do rei essa palavra, Amã já está condenado. Cobriram o seu rosto. Ele já é uma pessoa indigna. Vejam o que ele fez. Veja o que o rei falou sobre ele. O rei já está decretando que Amã é uma pessoa perdida. Amã não merece ver a luz do mundo, não merece a vida. Já está condenado à morte. Como que ele vai morrer? Então o rei, ao ouvir uma sugestão, o rei também, ali alegre, com vinho, a sua mente trabalha dessa forma. Vou enforcar rapidamente, manda enforcar agora Mardoqueu nessa forca que ele preparou. Manda enforcar Amã nessa forca que Amã preparou para Mardoqueu. Vai realmente combinar muito bem e vai ser divulgada aí a sabedoria do rei Assuero de mandar então enforcar Amã justamente na forca que ele preparou para Mardoqueu. Tanto que está aqui no livro de Esther, ficando aí para a história, ficando realmente dentro da palavra de Deus essa mudança. É mais uma mudança promovida pelo vinho, pelo banquete. Então, Amã no lugar de Mardoqueu, na forca. E Mardoqueu no lugar de Amã, no reino. Vestido de púrpura, de azul, das melhores roupas, com uma coroa na cabeça. Mardoqueu assume as funções de Amã. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Esther capítulo 8, versículo 2. Porém, sorte, mudança. Mardoqueu no lugar de Amã. Esther no lugar de Vasti. Judeus no lugar do domínio sobre as 127 províncias. Em vez de pessoas lá das províncias, dos líderes, matarem os judeus matam os que querem matar os judeus. Então, os judeus teriam inimigos entre essas províncias. Alguns povos já odiavam os judeus, alguns vizinhos lá de Israel já saqueavam Jerusalém, já causavam problemas para Neemias, para Esdras, para os judeus daquele tempo. Então, com essa determinação do rei, os judeus cresceram, tomaram posse, se apoderaram do poder, na maioria já dessas terras. Passaram a ter uma liderança de judeus, porque os outros líderes foram mortos. Então agora, quem assumia a liderança? O povo judeu. Já havia aqui um início da transformação do poder. Já estava saindo das mãos dos líderes das províncias, mas também do Irã, da Pérsia. Os judeus já estavam mudando o quadro político, militar, de domínio desse império. Então já vai haver uma nova configuração a partir desse tempo. Então nós vamos ver ainda em Esther, no capítulo 8, que agora os judeus já estão no domínio dessas cidades, dessas províncias, destes lugares.
E com isso, quem vai celebrar a vitória é o povo de Deus, é o povo judeu. Nós vemos aqui no capítulo 8, versículo de número 15, que diz assim: Então Mardoqueu saiu da presença do rei com veste real azul, celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro, e com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou pela mudança. Agora é Mardoqueu, não é mais Amã. Amã, com toda a sua arrogância, com a sua maldade, então o povo se alegra de haver essa mudança, a morte de Amã, e Mardoqueu assume o poder que era de Amã. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Versículo 17. Também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Então, se você tem festa, você tem alegria, eu tenho banquete, gozo, folguedo. Isso aqui traduzido quer dizer que era uma festa nas ruas, para que todos vissem. Não tinha como fazer isso dentro de casa. Havia como havia lá no palácio de Assuero. Todos comiam dentro de casa e saíam com folguedo, gozo, pulando, desfilando a vitória. Então, esta roupa real, azul, celeste e branca, com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura que Mardoqueu usou, todos os judeus já queriam sair desfilando, como Mardoqueu fez em Suzã. Ele saiu da presença do rei e desfilou para a cidade ver. Então todos os judeus nas outras províncias queriam fazer como Mardoqueu. Mandaram fazer uma roupa colorida azul, celeste e branca, uma grande coroa de ouro, porque agora nós somos judeus, o judeu é o segundo diante do rei, vai ser realmente quem opera, quem tem obras, quem trabalha, quem vai tomar decisões. Nós já sabemos, vai ser Mardoqueu. O rei vai ficar mais lá no palácio, o rei vai ficar mais no seu trono. Quem vai estar realmente se ocupando de decisões práticas da agitação será Mardoqueu. Quem vai cuidar da alimentação do povo, quem vai cuidar da água, quem vai cuidar do exército, da plantação, dos tempos, da colheita, será Mardoqueu. Então, quem vai realmente reinar, quem vai operar, agir, realizando boas obras, será o judeu Mardoqueu. Então, ele vai beneficiar os judeus nas diversas províncias. Ele vai ser justo, ele vai cuidar de todos. Mas quando ele tiver que escolher alguém para um cargo de liderança em uma província que faz parte do império, ele vai dar preferência também a um judeu. Então todos os judeus saem desfilando com vestes coloridas, azul, celeste e branca, e outras cores. Então vai ser uma festa bonita. Como vai ter alegria, gozo, honra, muita luz, banquetes? Quem quer ficar de fora? Quem vai ficar de fora? Então, milhões de pessoas se tornam judeus. Cresce o número de judeus. É o que nós acabamos de ler aqui. Muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Porque a alegria do Senhor é a força do povo de Deus, do povo judeu. A alegria da mudança da história. A alegria da troca. Agora é um judeu que tem uma veste azul, celeste e branca, diferente de todas. Então eu vou vestir também, eu sou judeu. Na minha província, que é milhares de quilômetros, de Suzana, da Pérsia, eu vou desfilar. Nós vamos passar pela rua, fazendo um desfile, cantando, comendo, indo em casa, bebendo vinho. O vinho vai ajudar. Eu vou me soltar, eu vou pular. Dias de folguedo. Para que aconteça o folguedo, tem que haver
o ânimo, a alegria da vitória, o estímulo. O vinho só vai reforçar. A alegria já vai estar dentro. A alegria do Senhor, a alegria no coração, a alegria na mente, alegria, gozo, honra. Você está me sentindo honrado. Nós, judeus, que estávamos prestes a ser exterminados, hoje reinamos. Deus nos dá a bênção. Deus nos dá a liderança. Deus mudou a nossa história. Então vamos celebrar, vamos cantar, vamos desfilar. E os outros povos vão ficar tristes? Não. Eles vão se unir. Então eu também posso ser judeu, posso entrar na festa, posso desfilar, posso beber o vinho com vocês? Pode. Você já é como um judeu. Então há toda aquela cerimônia, como um batismo, como uma recepção de membros, e os judeus crescem em todo o reino. Agora, alguns são sinceramente convertidos, se tornam judeus, outros são apenas aproveitadores e no primeiro problema que surgir vão deixar de ser judeus. Mas outros não, vão manter a sua sinceridade, a sua honestidade, e assim os judeus crescem e prevalecem sobre os seus inimigos. Capítulo 9, versículo 1. E no 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos que os odiavam. Porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o medo deles caíra sobre todos aqueles povos. E todos os líderes das províncias e os sátrapas e os governadores e os que faziam a obra do rei auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mardoqueu, porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu ia sendo engrandecido. Então, abençoado, engrandecido, e todos respeitando o poder, a atitude de Mardoqueu, a posição de Mardoqueu, foram então se convertendo, se tornando judeus, ajudando os judeus, e quem não ajudasse iria morrer. Quem estivesse contra os inimigos, os que se tornavam inimigos dos judeus, que estavam contra os judeus, iriam morrer. Então, a maioria, uma grande parte, tornou-se judeu e ajudou a matar aqueles que ameaçassem os judeus. O judeu tem essa tradição, então, de matar aquele que o ameaça de morte. Então, ele tem esse direito, ele age dessa forma. Ele realmente faz guerra, realmente ataca para matar os seus inimigos. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor me deu a vitória. O Senhor levantou a sua mão, o Senhor me ajudou para que eu tivesse vitória sobre os meus inimigos. Nós vamos então chegar ao final, ao versículo 15, que diz assim: E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã, lá na Pérsia, 300 homens. Porém, ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram em defesa das suas vidas, e tiveram descanso dos seus inimigos, e mataram dos seus inimigos 75.000. Porém, ao despojo não estenderam a sua mão. Veja que o princípio do judeu: matar o que lhe ameaça a vida. O judeu faz isso com a consciência tranquila.
na direção de Deus contra aqueles que se tornam seus inimigos. Chegaram a matar dos seus inimigos 75.000. Porém, eles não quiseram se contaminar, não pegavam do despojo. Mantiveram aquela atitude de Esther, atitude abençoada de Esther. Não queriam se enriquecer ilicitamente com o despojo desses inimigos, porque Deus vai suprir, Deus vai te dar. Você vai receber de Deus uma bênção que vai superar esse despojo. Você não vai matar e pegar os seus bens. Então, o judeu não queria ter isso na sua consciência, de estar ali se beneficiando dos que morreram, mesmo sendo os inimigos. Então, mata os inimigos, mas não se beneficia do despojo. E mantém a fé em Deus, na vitória de Deus. É Deus quem está operando, é Deus quem vai enriquecer, vai dar a prosperidade. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar, e descansaram no dia 14, e fizeram daquele dia dia de banquetes e de alegria. Então esse dia foi declarado que seria o dia do banquete e da alegria. Então o banquete é com vinho, o banquete do vinho do povo de Deus, do povo judeu. Fizeram daquele dia, dia de banquetes, todos vão se banquetear. Melhor do que o rei, melhor do que Amã, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Dia de banquetes e de alegria, dia da vitória, celebrar a vitória. E isso é um espelho, é uma tipologia para o reino de Deus, para o vinho com Jesus na eternidade, no reino de Deus, da alegria, da vitória final. Todos nós já temos que estar nos preparando para participar desta festa, desta alegria, dessa celebração para a glória de Deus. Também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo e descansaram no dia 15, e fizeram daquele dia, dia de banquetes e de alegria. Então há 2 dias para recordar da história, para participar de celebrações, de jejum, lembrar que o povo recebeu a vitória porque o povo deixou por 3 dias de comer, de beber. Então, abstinência, jejum, consagração, luto, cinzas. Lembrar do sofrimento, dos sofrimentos do passado, dos sofrimentos que vivem hoje, das guerras, das dificuldades, dos que os odeiam, dos que os perseguem. Clamar a Deus por justiça, por vitória sobre os seus inimigos, que não existam mais. Então, pelo reino de Deus, na sua plenitude, que ele venha, o teu reino, Senhor, sobre nós. Dia de oração, são 3 dias, para depois 1 dia de banquete, de alegria. Então, começar a alegria, mandarem presentes uns aos outros, dádivas aos pobres, dia de festa. Então, vai se transformar. É o que está escrito aqui no livro de Esther, capítulo 9, a partir do versículo 20. Diz assim: E Mardoqueu escreveu estas coisas, e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que o fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. E os judeus encarregaram-se de fazer o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, a sorte, para os assolar
e destruir. Mas, vindo isto perante o rei, mandou ele por cartas que o mau intento que Amã formara contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que lhe penduraram a ele e a seus filhos numa forca. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, assim também por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso, e do que lhes tinha sucedido. Confirmaram os judeus e tomaram sobre si, e sobre a sua descendência, e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar estes 2 dias, conforme o que se escrevera deles, e segundo seu tempo determinado, todos os anos. Uma lei. Todos os judeus decidiram, confirmaram, assinaram e queriam guardar. E nunca mais deixariam de fazer isso. Todos os anos iriam ter esses dias. Versículo 28 fala sobre estes dias. E que estes dias seriam lembrados e guardados em cada geração, família, província e cidade. E que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus. E que a memória deles nunca teria fim entre os de sua descendência. Então, os judeus e os que viessem a se chegar aos judeus. E nós nos achegamos, nós somos, então, enxertados nesta oliveira. Cristo faz essa união, é a pedra angular que une os profetas aos apóstolos, os judeus aos gentios, pela fé. Agora, pela graça, os gentios entram na lei, entram aqui nessa palavra do Purim, da alegria, do vinho, do desfile colorido, da alegria, que todos os povos, vendo essa alegria no povo de Deus, vendo esse amor, vendo essa vitória, participando dessa celebração, todos querem se unir. Então, que nós não venhamos a perder este elo, esta ligação. Vamos restaurar isto, vamos restaurar a festa, vamos restaurar o vinho, vamos restaurar a vitória do povo de Deus, a alegria, a celebração do reino de Deus, e assim estaremos nos preparando para o grande dia da festa com Jesus Cristo, o Messias, eternamente no reino de Deus. Que Deus te abençoe hoje e eternamente.